Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast e o convidado de hoje é o Matheus, um fisioterapeuta. Tudo bem? Prazer em Gabriel, é uma honra conhecê-lo. estar com você aqui. E aí, eu gostaria de saber mais um pouco sobre a sua história. Eu acompanhei seu trabalho, né? Eu vi os vídeos que você posta, né? Dos atendimentos que você faz, né? Nos clientes. Eu queria entender um pouco mais como é que funciona essa questão, né? Do trabalho que você vem aplicando, né? E contar para o pessoal aí que você está disposto a atender o pessoal aí de Guarulhos, São Paulo, né? Pessoal, meu nome é Matheus, tenho 24 anos, vou fazer 25 agora em junho. Vim de Alagoas, me perdi aqui em São Paulo. Inclusive, vim na pandemia para começar a fazer faculdade antes da pandemia estourar. Foi. Fiquei na casa de uma amiga minha por um tempinho até me adaptar. Aí a pandemia veio, eu arrumei um emprego, passei na faculdade e segui a minha carreira. Sim. Hoje eu trabalho muito com pós-operatório, que é o meu maior forte pós-operatório na área de ortopedia, e pré-operatório. Trabalho também como gerente de alimentos e bebidas em um hotel pequeno que fica ali na Moca, que é a minha segunda fonte de renda. Então, Matheus, eu preparei aqui algumas perguntas aqui para você Maravilha. e eu gostaria de entender como é que foi os seus primeiros atendimentos, quais foram os atendimentos mais marcantes que você atendeu, assim, que você viu também que teve um excelente resultado. Conta pra gente O aí. meu primeiro atendimento que foi a minha virada de chave. Eu comecei no estágio, né? Inclusive era no Hospital Vermelhinho, não sei se você conhece, fica ali na Penha. Já ouvi falar, já. No meu estágio, eu já caí de cara com um paciente com a traqueostomia e recente de um AVC. Ele tinha Meu aproximadamente os seus 60 anos, por aí. E meu professor chegou de cara e falou, olha, tô com um paciente, veio com o laudo dele, tô com o paciente, recente de AVC e você precisa fazer uma aspiração. Aspiração, você pegar um cano, um tubozinho pequeno, Sim. coloca num aparelho que tem na parede de sucção e você enfia ele tanto pelo nariz ou pela traqueia e ele vai até a bifurcação que tem no pulmão chamada carina. E você começa a sugar a secreção que tem. Aí ela pode vir espessa, pode vir um pouco mais claro, um pouco mais verde, para que o paciente comece a respirar normal. Porém, essa é a jogada. A dificuldade de você, de primeiro ato, fazer isso, porque é uma cena de terror, né? Meio que uma tortura você Exatamente, enfiar, eu tô imaginando a cena aqui. enfiar um tubo em outra pessoa. Sim. E meu primeiro atendimento. E em hospital, para quem trabalha no hospital, inclusive, deixo aqui todas as minhas excelências, porque tem que amar. Gabriel, é algo surreal. Quem trabalha no hospital hoje, vive em hospital, é uma loucura. O físio, além de não ser tão valorizado no hospital, a renda para o tanto que trabalha é absurdo. Sim. É absurdo. Eu tive essa passagem no hospital. Na pandemia, também fiquei no hospital por um tempo. Achei que ia ser o meu... Mas não dá. Pra quem trabalha no hospital aí, pelo amor de Deus, aplausos pra vocês, porque você pega muita parada cardíaca, pega muito paciente que fica se batendo na maca, tem que amarrar, paciente sujo, moradores de rua, ou Sim. então aqueles pacientes que vêm de uma classe econômica um pouco mais elevada. Sim. E tem os papais e os agregados que vêm ali querer dar opinião no seu trabalho. Sim. Que aí envolve muita coisa, é um globo surreal. Eu já passei numa situação que eu vivenciei quando eu tava no hospital e o paciente estava sendo atendido pelos médicos, né? E os familiares estavam querendo entrar, estavam querendo de tudo palpite. Que é jeito para dar palpite, para entrar, para ver o que tá acontecendo, mas nesses casos não tem nem o que fazer, porque... Não tem. É assim, é um caso delicado, Sim. né? E onde quem é que está apto a resolver o problema seria os doutores, né? Os médicos, os cara, né? Os caras que estudou e se ali, fosse assim, né? Os pacientes, né? Como é que eu posso te dizer? Resolveria a situação antes de chegar num ponto, né? Então, se foi levado ao especialista, né? Então, quem tem que cuidar é o especialista. Não tentar ficar interferindo, né? Porque isso, muitas das vezes, acaba atrapalhando e também acaba, tipo, além de atrapalhar, acaba atrasando. Muito ali o processo, né? Dos profissionais, né? E cria uma falsa esperança no paciente. Isso, porque às vezes a pessoa acha que vai ser resolvido de uma forma... De imediato. Isso. Mas querendo ou não, é um tratamento, né? Todas as partes, né? Tudo que envolve. E leva tempo, até para recuperação também, né? Porque passar por uma situação desses procedimentos, tem a questão da recuperação. A recuperação. É difícil. E é longa a recuperação, né? Dependendo do que for. Sim. E o meu mais marcante hoje, inclusive, é um pós-operatório da LCA, que é o ligamento cruzado anterior, um dos ligamentos mais comuns da gente ver de pós-operatório. Tanto jogador, atleta, muito jogador e atleta, né? Sim.
Minha paciente, inclusive, eu pedi a autorização dela, chama-se Luciana. Abraço, Luciana. Ela me procurou, a gente fez o pré-operatório e o pós-operatório junto. O pré-operatório foi espetacular. Sim. No pós-operatório dela, talvez tenha sido a maior recuperação que eu já reabilitei de um pós-operatório. Sim. Paciente dedicadíssima e com aquela força de vontade. Porque assim, além de você ser um físio, você tem que ser um psicólogo. Exato. Entende? Porque assim, uma cirurgia, para um atleta, é o final do mundo. Ainda mais para aqueles que vivem e sobrevivem disso. Até porque ele vai dormir pensando que não vai voltar. Sim. E vai acordar pensando que não vai voltar, tendo a certeza que não vai voltar. Sim. E todas as vezes que eu ia na casa da Luciana, atendê-la, a gente tinha meio que essa conversa. Sim. Que a gente tem que seguir um cronograma, né? A reabilitação, ela é dolorosa, é difícil, ela demanda tempo e a espera, mas é algo que a físio, a gente consegue trazer um conforto maior, um respaldo, para que ele não fique abandonado, para que o paciente tenha ali um retorno o quanto antes. Então, no seu quinto mês, Luciana já estava fazendo tudo de volta. Caramba, até que a recuperação foi rápida. Foi muito rápida. Porque Super. eu já vi casos de pessoas levarem um ano e meio para conseguir voltar às atividades, né? Exato. O que a ciência nos fala hoje? Ela fala que do ligamento, por exemplo, do LCA, precisa de pelo menos 10 a 1 ano para que você consiga voltar às suas atividades físicas ali na íntegra. Sim. Trocar de direção, correr, saltar, um pulo. Só que isso não dá para você encaixar em todo mundo. Não dá para me pegar um atleta alto rendimento, funcional, que tá correndo todos os dias, agregado, e falar para ele que ele vai ficar 1 ano para se recuperar. Sim. A gente vê muito jogador de futebol. Jogador de futebol, em 6 meses, você vê ele no campo de volta, como se nada tivesse acontecido. E vai muito também a questão, a recuperação vai do esforço, dos treinamentos diários, né, da fisioterapia. Os exercícios que a gente passa pra casa. Isso, porque tem gente que às vezes, por exemplo, eu conheci pessoas que acabou tendo pequenas lesões, mas não ia nas fisioterapias, tipo, ia em um tempo, faltava, e depois ia depois, aí tipo, sabe, ficava adiando. Sim. E também não fazia aquelas práticas residenciais que vocês indicam, né? Fazia. Então, tipo, eu acho que assim, pra ter um resultado bom, precisa ter o profissional e também tem que ter a parte da pessoa com a dedicação pra buscar a melhoria, porque senão não vai pra frente. Não vai virar. Né? Porque não adianta nada, eu só vou lá ser atendido lá e depois vou sair bem vou pra casa e vida que segue, não vou continuar lá os alongamentos, não vou continuar lá os exercícios pra melhorar e acabar que tá dando, né, ali o resultado, né? Tá dando cada vez mais. A Luciana, ela se recuperou de uma forma tão inesperada que quando ela voltou a dançar, que ela começou a divulgar o seu trabalho de volta, voltou a postar nas redes sociais, quem via de fora falava, não é possível. Não é possível que a Luciana já tá nessa evolução. Sim. Porém, para o paciente, não. Que é volta para aquela parte da psicologia, né? Sim. Que você, quando mostrar pro paciente que ele tá muito bem, é muito difícil. Porque assim, se coloca no lugar do paciente, eu trabalho com isso, eu vivo disso, é o meu hobby, meu futuro, é meu ponto de conexão com a minha vida, e do nada sou tirado daquele ambiente, daquele momento onde todo mundo fazia parte. Sim. Então, com o paciente também é muito complicado. Mexe bastante com o psicológico, né? Que fica aquela questão da falta, né? Da falta. O convívio, né? Então, bora pro próximo tópico aqui, eu preparei mais algumas perguntas para você. Então, Matheus, eu gostaria de ver com você como é que referente à questão das expectativas deles, né? E na valorização dos pequenos resultados, né? Que ao longo do dia, por exemplo, já dá para sentir uma diferença logo no primeiro atendimento. Como é que funciona, por exemplo, os seus processos de atendimento no dia a dia? Como é que você inicia, né? Desde daquela questão psicológica da conversa para entender e falar sobre o resultado. Conta pra gente aí entender mais como é que funcionam esses processos. A pior fase de início de uma reabilitação é quando o paciente não quer ser reabilitado. Talvez essa seja a maior fraqueza que a gente tem, né? O nosso calcanhar de Aquiles é esse. Aquela questão dele não acreditar mesmo no progresso dele e de, eu não vou melhorar. Não vou melhorar. E, botar isso na cabeça é se sabotar. Isso. Né? Eu tive um paciente que... Isso vem de geração, né? De família.
onde ele tomava remédios todos os dias com frequência. Desculpa, ele não, a mãe dele. Ele via os pais e as mães tomando remédio todos os dias com frequência, sem parar. E a gente, desde criança, vendo isso, criamos isso também pra gente, né? Se eu tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo remédio. Exato. Tô com uma dor no pé, eu vou lá e tomo remédio. Até que ele sofreu um acidente grave, onde ele machucou o ombro, tornozelo, calcanhar e joelho. E ele precisou passar por múltiplas cirurgias, quase que ao mesmo tempo. Algumas foram sequenciais, uma semana uma semana outra. O que acontece? A gente cria uma falsa dicotomia de que as coisas se resolvem da maneira mais rápida para uma entrega, até a gente ver que o efeito placebo do que aquela fantasia onde a gente viveu intensamente não funciona. Sim. Eu cheguei para atender um paciente onde a irmã dele me chamou, que é esse de múltiplas fraturas. Sim. Ele não acreditava na físio. Sim, não acreditava. Ele acreditava que quem vai resolver o problema dele é o médico, a cirurgia, o remédio acabou. E pra ele tava ótimo, tava tudo muito bem. Sim. O pior é que muitos pensam assim, Muitos né? pensam assim. Você tem ideia? Ele tava tomando tanto remédio, que nada contra os médicos, né? Mas o médico prescreveu tanto remédio que ele ia urinar. O cheiro de remédio saía na urina e festava o banheiro. Sim. E eu comecei a explicar pra ele que a gente precisava desmamar alguns remédios. Sim. Para que possamos vir com uma reabilitação pesada. Sim. Descarga de peso, exercício físico, alongamento. Sim. Até eu conseguir colocar isso na cabeça dele, que não era só dele. Dele, da esposa dele, da mãe dele, que a fisioterapia ia vir pra ajudar, ia vir pra agregar. Demorei. Sim. Demorei bastante. E quem tava financiando todo o meu progresso era a irmã dele. Sim. Que fez ela aquela conquista que incentivamos. Então, na primeira sessão, ele tava meio que dopado de remédio. Sim. Explique pra ele, vamos fazer um teste. Vamos começar a reduzir os remédios quando for na terceira semana que eu vier pra cá. Se aí não ver melhora nenhuma sua, eu paro de vir e você segue a sua vida, porque não vale nada você não acreditar no meu trabalho e sua irmã acreditar mais em mim do que você. Sim. E você é um paciente. Tive essa coisa franca de primeiro momento com ele. Sim. Ele meio que acreditou. E começou a desmamar, diminuir alguns remédios, a frequência que ele tomava remédio. Porque assim, o médico falou pra ele, ó, toda vez que você sentir dor, toma um tramal. Então, assim, ele sentia dor o dia inteiro. Sim. Então assim... Então, tomando remédio. Tramal tem que parar, tramal na boca. Que também tem a questão de levar um tempo pro remédio fazer efeito. Pra fazer né? efeito. Que tipo, não é assim, eu tô com uma dor de cabeça, vou tomar hoje. E daí 10 minutos passou. Toma outro. É psicológico, Psicológico. E ele começou a sentir essa dor, né? Na segunda sessão ele me explicou que, olha, sinto dor com uma frequência, mas tomo menos remédio. E eu falei, fulano, essa é a parte importante. Você precisa passar por esse processo. Sim. Infelizmente, eu não queria que você estivesse nesse estado. Mas você precisa sentir essa dor para que o seu cérebro ele comece a ser ativado e comece a trabalhar, a ser funcional. E ele, beleza, na segunda sessão, ele já viu o resultado. Aí, ó. Ele conseguiu levantar um braço que ele não conseguia levantar. Tá vendo? Na terceira semana, na terceira sessão, eu consegui ver aquela empolgação no olho dele. De, olha, eu não conseguia fazer tais coisas, como, por exemplo, escovar meu dente. E hoje eu escovei meu dente. Aí, ó. Então, assim, consegue enxergar que é um pequeno progresso? Sim, com certeza. Ele não conseguia escovar o dente e o bom é que ele enxergou isso, Enxergou. né? E ele ainda foi franco, né? Porque, assim, ainda tem aquela questão da pessoa ver o progresso e ainda ficar se negando. Se negar. Né? E ela ainda fala, é isso, mas não vai melhorar. Não vou voltar. Né? E pra você é difícil porque, além de todo o processo de você conhecer como é que funciona, você ainda tem que mostrar na prática. Pegar na mão, né? Pegar na e mostrar, olha, pra gente melhorar isso aqui, a gente vai fazer isso, você precisa confiar em mim. Exato. Né? E até que a pessoa começa a desenvolver. Isso, desenvolver e deixar, né, isso aflorar. Porque, que nem você falou, a questão da primeira conquista que ele teve em conseguir levantar um braço, que ele não estava mexendo, e ele conseguir fazer uma atividade, por exemplo, básica da necessidade, e ele conseguiu, ali foi onde brilhou ali os olhos dele pra ele, falou, agora... Porque, e é daí que vem aquela vontade de viver de volta. Isso. Porque assim, paciente em reabilitação, maioria, tá? Sim. De paciente em reabilitação, desde do fratura no dedo mindinho, até uma fratura multiligamentar, uma progressão ali no quadril, qualquer um.
a vontade de viver, você começa a perdê-la. Sim, Mas não tô falando de viver de suicídio, tá? sim, Mas é aquela vontade de você voltar para sua atividade de rotina. sim. Você perde, você vê na cara do paciente que ele se perdeu no enredo. Fica como se fosse uma depressão, Uma depressão. né? Porque Depressão. a pessoa ela acaba, tipo, desacreditando, né? Por exemplo, você tá acostumado a fazer musculação e você Sim. rompe um ombro. Quanto tempo vai levar para Opa. você voltar a conseguir, voltar a fazer os exercícios? Exato. Aí então a pessoa já, vou parar. Ou, por exemplo, eu tô acho que uns 4 anos sem treinar. Vou voltar Sim. agora esse mês. Aham. Né? Maravilha. Mas, que nem eu falo assim, Voltar com tudo não dá. não tem como. Mas eu pensei assim, poxa, cara, todo o progresso que eu tinha foi se perdendo. Eu tive essa pequena questão do psicológico sabotar você pra você, não sabotar. compensa mais, não adianta voltar. E assim, eu sei que isso não pode acontecer, né? Não. Se acontece comigo, acontece com muitas outras pessoas, muita né? gente. Então, a questão de você ter, principalmente, um profissional pra te aconselhar, né? E você acreditar que você pode melhorar, vai depender do paciente para ele conseguir ir para frente. Porque, por exemplo, se eu não acreditar que eu posso fazer, eu não vou fazer, não vou fazer de forma alguma. Então, o primeiro passo começa ali com eu acredito. Né? Eu acredito e eu vou fazer. Né? E é assim que tem que entrar na cabeça do paciente e despertar esse sentimento nele, né? E entrar na cabeça do paciente quando ele já tá naquela fase de eu não acredito mais, é a pior parte. Porque, por exemplo, na continuação desse paciente especial, quando foi no seu 5º mês, a gente começa a diminuir a perspectiva de progresso. Entende? Porque assim, ele já tá bem, Sim. ele tá no auge dele, ele já voltou a andar, já voltou a correr. Porque a nossa maior conquista foi no seu 1º mês, que foi quando ele conseguiu pela primeira vez tomar banho sozinho. Aí, ó. Porque ele tava tomando banho dependendo de alguém, ou de uma cadeira. Tomou banho em pé sozinho, 1º mês. No 2º mês, ele já conseguia ir no mercado fazer uma compra. Aí, ó. Fazer Maravilha. algo parecido. No 3º mês, ele começou a dirigir e voltou a fazer. No seu 5º, 6º mês, a gente começa a diminuir e volta para aquela parte de pequenos progressos, entende? Sim. Porque, por exemplo, coisas que ele não conseguia fazer. Ir pra academia. Ele não conseguia colocar uma descarga de peso no supino, por exemplo, ele podia empurrar. Porque o ombro doía, o cotovelo doía. Sim. Ele não conseguia fazer um leg press porque o joelho doía, o tornozelo doía, o quadril doía. Sim. Então, os pequenos progressos, eles começam a se perder também nesse momento, que é na reta final, que é a mais importante. Porque os detalhes é o que faz a diferença, né? Sim. A gente escuta muito isso. Os pequenos detalhes é o que vai nos diferenciar da maioria. Então, o paciente que tá no progresso da reabilitação e tendem a desistir, o físio entra de volta com aquele jogo psicológico para que mostre para ele que ele precisa continuar para entregar um trabalho 100% e que ele saia funcional. Exato. Porque tem aquela questão da pessoa tá já com um progresso legal, porém ela acaba interrompendo e eu acho que aqui já tá bom. Exato. Né? E aí, o que falta, por exemplo, uma pessoa que tem essa mentalidade acaba tentando fazer as coisas sozinhas. Sim. Aí, por exemplo, vai pra academia, já tá show de bola, vai tentar fazer o exercício, aí não tem aquela questão básica do alongamento, né? Que é onde pode acontecer novamente a questão do rompimento, né? A lesão, né? E é complicado essa situação, né? Porque você já passou por um processo e vai tentar fazer de novo e acaba não fazendo o básico, que é a questão do alongamento. Né? Eu também tenho uma história pra contar, impactante, pode? Pode falar. Eu reabilitei um paciente, eu não vou falar o nome dele também porque ele é um finado já. Sim. Infelizmente, sinto muito, que Deus o tenha. Eu reabilitei um paciente por aproximadamente uns 2 anos e meio. Ele tinha uns problemas neurais e ele já tinha problema neural há um tempo e ele sofreu um acidente de carro com a família e perdeu um dos filhos e ficou com uma sequela surreal. Atingia alguma parte do cérebro dele e da coluna vertebral que ele não conseguia mexer muito bem alguns membros. Sim. Como, por exemplo, andar, ele não conseguia direito, era muito dependente de muleta. Sim. E toda vez que ele ia comer, ele tremia, igual Parkinson. Sim. E a gente reabilitou por 2 anos. Coisas que ele também não fazia era tomar banho sozinho, porque caía no banheiro. Sim. Ele não ia no mercado porque não conseguia andar, então andava pela casa. E chegou um tempo que ele precisou fazer uma cirurgia no cérebro, e o médico dele falou que, olha,
a gente tem 50% de chance de dar certo Sim. e 50% de chance de não acontecer nada, você não tem uma melhora. Sim. Eu não sei bem qual foi o enredo da conversa deles, porque eu não tava presente. Sim. E ele fez a cirurgia e deu certo. A sequela que ele tinha de andar tremendo, de tremer quando ia comer, de não conseguir ficar em pé, na nossa reabilitação da físio, ele voltou. Ele conseguiu voltar. Então eu atendi ele por mais 1 ano e ele voltou a andar, cara. Ele voltou a ir no mercado, voltou a ir na padaria comprar o pão. Sim. E um belo dia, eu acordei com a mensagem da família que ele foi tomar banho sozinho, que já tava tomando banho sozinho. Escorregou, bateu a cabeça e morreu. Nossa. De uma queda. Bateu a testa na E quantos anos ele tinha? 54. 54 anos. Você Novíssimo. vê, ele é novíssimo, né? Novíssimo. E é que nem eu falo, a questão dos cuidados, quando, por Os cuidados exemplo, básicos. a pessoa tem um problema, né? E tá tentando melhorar. Por exemplo, tem algum... mesmo com as proteções dentro do banheiro. Eu mesmo já caí também. Sim, escorreguei também no banheiro. Quem nunca, né? Mas eu falo, pra uma pessoa que já passou por tantos problemas, Por né? tantos problemas. E felizmente, né, a cabeça é É o principal, né? qualquer coisinha que você cair, machucar, o trauma é muito grande, absurdo. né? Ainda mais pra quem já veio, né? Isso, Ele teve um traumatismo craniano seguido de hemorragia. isso. E ninguém ainda- viu, tá? Caramba. Vamos ver depois. Acho que ele, por exemplo, ele tinha o hábito de acordar cedo. Sim. Acordou muito cedo, foi lá tomar seu banho pra fazer seu café. Caiu e ficou lá até aproximadamente aos meio-dia. Nossa, Chuveiro ligado, ele sangrando no chão. Então, assim, quando o familiar percebeu, já era tarde demais já. sim. O IML teve que ir lá. Levou muito tempo, né? Levou muito tempo. Levou Sim. muito tempo. É triste quando acontece essa questão de não conseguir trazer a pessoa de volta, né? Uhum. Porque, que nem eu falo, a vida, às vezes a gente, querendo ou não, sendo esportista, até mesmo no dia a dia, tropeçar ou alguma outra coisa, a gente acha que vai ficar tudo bem. Mas às vezes, por um cuidado, um descuidado, né, que nós temos, né, acabamos que... fica nessa sequela Isso. pra vida. Isso, deixando falta pra família, né? Sim. Bom, vamos ver aqui outras perguntas? Vamos, pode mandar. Então, Matheus, me tira uma dúvida aqui. Eu sei que você também é envolvido com dança, né? Isso, sou Você gosta dançarino. Isso, é dançarino profissional, é isso? Tô nesse caminho aí da dança profissional. Tô tentando chegar lá, né? Sim, eu vi os seus vídeos, cara. Gostou? Você dança muito bem. Eu queria entender, você já tá nesse meio, Sim. e nesse meio também acontecem muitas lesões, né? Acontece. Pelo fato de se movimentar e os movimentos da dança que vocês fazem lá É surreal. É surreal, que envolve cara. acrobático, velocidade, Isso, que eu troca de vi. direção. E conta pra gente aí, como é que funciona, por exemplo, você que tá ali já no meio, se acontecesse uma lesão ali, você já tá pronto pra atender o pessoal. E conta pra gente aí como é que funciona essa Olha, questão. a lesão mais próxima que eu tive agora foi da minha professora. A mais próxima. Professora Núbia, inclusive. Ela rompeu um dos músculos que fica ligado no tornozelo e fica aquela sequela, né? Porque ela é a dona da escola Sim, e vive daquilo. Assim, o corpo dela é um instrumento do trabalho dela. exato, A partir do momento que ela rompe algo, a sequela vem, né? exato. Ela me liga, manda um vídeo espetacular, inclusive. Bom pra ser estudado. Manda um vídeo, Matheus, olha, aconteceu isso aqui. E eu falei, na hora que eu vi, eu falei, cirurgia. Nossa, Assim, não tem o que fazer. Rompeu total, cirurgia. Só que o caminhar da cirurgia pra uma pessoa que não tem um convênio médico, demora. sim. Nós estamos dependendo do SUS. Aí, inclusive, Exato. ela não fez a cirurgia ainda. Foi marcada pra fazer uma avaliação dia 13 ainda, vai chegar lá. E só que a gente começou a fazer a físio 3 vezes por semana, de manhã, porque o único horário que eu tinha era das 6 às 7. A agenda tava lotada Sim. e ela precisava voltar o quanto antes a dar Imagina. aula na escola. Imagina Que é a fonte de renda dela. Além dela ela dar aula e ela conviver com a dor ali Com a dor. todos os dias, né? Todos os dias. Não tem como. A gente começou a fazer físio segunda, quarta e sexta. 6 horas da manhã. Das 6 às 7. Ou então, rara das vezes, das 7 às 8. Porque eu tinha outro paciente das 8 às 9, um das 9 às 10. E não dava pra deixar a minha professora de Sim. lado, né? Pelo amor de Deus. Sim, não tem como. E começamos a reabilitação.
E eu expliquei pra ela, explico pra todo mundo, ó, a reabilitação, ela é dolorosa. Assim, o caminho é árduo, cara. A pessoa já tá sentindo Já dor, tá ainda sentindo tem dor. que... E vai lá o físio, pega o pé, mexe, põe pra fazer exercício. Alongamento. O que a gente fez? Aí eu montei um plano estratégico e falei, olha, não vamos esperar pelo governo. Sim. Vamos fazer o seguinte. Falando de loucura agora. Vamos reabilitar os músculos acessórios, que são os próximos ali, que conseguem fazer aproximadamente o mesmo trabalho que esse que tá rompido. Vamos deixar eles fortes pra que você volte o quanto antes. Sim. Então, cara, papo de um mês. Ela voltou a fazer os seus primeiros movimentos. Sim. No seu segundo mês, ela tava na dança já de volta. Caraca. Mas ainda assim, ela precisa de cirurgia. Porque vira e mexe, troca a direção que ela dá, o tornozelo sai. Sim. É complicado, né? E ali nessa parte ainda, após cirurgia, ainda vai precisar ainda da reabilitação novamente, né? E vai ser mais fácil. Porque já fortaleceu o grupo muscular, né? Já tá. Isso. O pós-operatório, com essa reabilitação que a gente fez, impecável. Hoje ela dança profissional de novo, só que ainda não com aquela descarga de peso total, sabe? Sim. Não tem aquela firmeza no chão. Sim. O senso de profundidade que ela tinha anterior perde um pouco por causa que tá lesionado. Porque, tipo, só dela tentar se apoiar, já automaticamente ela já vai sentir aquela dor, né? Já vai sentir. E aí ela já vai ficar com receio, já vai tirar fora. E vai falsear. Isso. Agora no mundo da dança, vários pacientes atendiam. O Eberton e Carol, professores de sertanejo universitário, absurdo. Um dos maiores nomes. Fagner, que é o esposo da Núbia. Sim. Que é a dupla, né? Fagner e Núbia. Sim. Jaqueline Paraense, que inclusive tava na Dança dos Famosos, foi uma das finalistas. Caraca. Top, uma dançarina incrível também. E história dela, linda. Veio, formou aqui a vida, começou de baixo, como todos os dançarinos começaram. E outros nomes na dança aí, Luciana, inclusive, aquela que eu citei no primeiro momento, que é do LCA. Michelle, do Vinícius Michelle, dançarina de Zouk. Então, no meio da dança hoje, eu atendo, acho que a maioria, cara. A maioria deles... O bom é que tem você lá, né? Tem eu lá. Qualquer coisinha que acontecer, você já tá pronto pra atender. Tô pronto pra atender. E sabe o que é melhor? É que, cara, se é dançarino, eles já sabem quem procurar. Exato. Sabe? O vínculo que a gente conseguiu criar ali no meio de, pô, peraí, machuquei meu... Vou falar com o Matheus. Aí, ó. Porque o Matheus atendeu o fulano, tava na dança dos famosos. Atendeu o fulano. Isso é bom porque vai gerando ali a questão do networking. Vai. Porque, por exemplo, você conseguiu resolver um problema de alguém ali e automaticamente a pessoa que se estiver próximo a acontecer alguma coisa já tem a pessoa certa pra indicar. Já viu também que foi reabilitado. Exato. E vira e mexe eles postam na rede social, né? Isso. E o bom, isso que eu falo, a questão da importância, né? De você. A questão do trabalho, principalmente o seu, é importante a questão da divulgação para você conseguir alcançar novas pessoas e você conseguir, além de passar o conhecimento, né? Pra pessoa entender como é que funciona. Sim. Porque às vezes a pessoa acha que é só uma torção. Mas não, é algo que pode ser mais sério, né? Pode ser mais sério. Muito mais sério. Tem um paciente também chamado Eberton. Ele ia fazer um solo de bachata e na preparação dele ele me liga e fala, Matheus, tô com um problema aqui no meu tornozelo. Não consigo fazer alguns movimentos. Um deles era a cama de gato, que é um movimento da capoeira que você sai do chão e pula pra cair em pé. E quando eu peguei o tornozelo dele, era o seguinte, esse cara não dorme. Assim, não tem um descanso. Sim. E época de competição, os dançarinos maratonam. Eles treinam, sei lá, 10 horas. Sim, imagine. Seguido. Pra ficar afiado. Pra ficar afiado. Dorme na escola, faz o que eu preciso. E esse Eberton, ele tem uns problemas na cabeça parecido com o meu. Era de outro mundo. E o tornozelo dele tava daquele jeito. E eu fui lá tratar. Cara, o tornozelo dele tava com entorse, ó. Há um tempo. E quando eu coloquei... Não coloquei no lugar, mas quando dei uma mexida, eu falei, caramba, acho que amanhã ele já vai ver o resultado. Sim. Cara, no outro dia, a dança foi espetacular. Aí, ó. Espetacular. Um outro caso aconteceu foi com o Fagner, que também é meu professor. No dia da competição, que ele ia subir no palco, faltava coisa de 15 minutos pra ele subir no palco. E eu pronto pra subir no palco, categorias depois dele. Sim. Já tava com o meu figurino. Trava a coluna dele, cara. Nossa. Nada, assim. Ele era, acho que era o terceiro, quarto. Ele já ia subir. Já tava na fila, sabe? Trava a coluna dele. Não, me ligam, desesperado. Meu telefone não tava comigo.
começa aquela loucura. Todo mundo começa a procurar o Matheus no teatro, tá? Sim. E eu no banheiro, lindo, me trocando. E Fagner tá... Até que me chegaram e falaram, ó, o Fagner tá com a coluna travada, você precisa ir lá agora. Nossa, cara. Peguei minhas coisas, fui lá correndo, que eu fui ver Fagner travada. Falei, caramba, mano, e agora? Vamos ter que achar algum lugar. Falei, não, deita aqui mesmo, no meio de todo mundo. Sim. Fiz travar agora, fui lá e prau. Deixa eu ver a coluna dele e falei, ó, vai doer depois. Sim. Agora você vai, é que nem quiropraxia. Agora vai ser, ó, lindo, tranquilo. Mas quando você descer do palco, aí vai doer muito. Foi dito e feito. Colocou no lugar aquela sensação de alívio. Sim. Foi o suficiente pra ele ganhar em primeiro lugar. Caraca. Acredita? Imagine se você não tivesse lá pra resolver o problema dele. Olha, ele ia perder a oportunidade de subir no palco e conquistar o... Talvez ele nem perder, porque ele tem uma garra aqui, sim, ó, mesmo com dor, travado ou não, ele ia tá lá em cima. Ele ia tá lá. Ele é desenrolado, eu gosto muito dele. Sim. Pra caramba dele. Manda um abraço pra ele, então. Fagner, abraço. Tamo junto daqui a pouco de novo, inclusive, tá? Esse ano, da NC Open Brasil, estaremos lá nos palcos, hein? Então, Matheus, conta pra gente como é que funciona a questão das cirurgias que acabam dando errado. Como é que funciona, onde entra você ali pra tentar resolver esse problema? Bom, começando não terceirizando os médicos, até porque o profissional que foi lá fazer a cirurgia carne e osso, ser humano como todo mundo, né? Exato. Só que existem algumas negligências nesse meio, como, por exemplo, a não liberação do exame de imagem. Que isso já aconteceu comigo várias vezes. De um médico saber que, assim... Que deu errado. Que deu errado. E eu sei que o máximo que ele fez foi aquilo. Sim. Então tudo bem. Dá pra entender que se ele colocasse o pino um pouco mais pra fora, o osso não fixaria. Que se ele colocasse a haste reta, lá no final ia dar um problema. Dá pra entender. Sim. Só que eu preciso ver. Exato. Que tá pra você fazer o seu trabalho. Fazer meu trabalho bem, exato, em cima daquilo que ele fez. E, cara, cirurgia errada, eu peguei uma que não foi pós-operatória. O pós-operatório não foi feito comigo. Eu fui fazer uma cobertura. Era final de ano. E essa história aqui também é surreal. Era final do ano. E eu peguei um paciente que tinha acabado não, desculpa. Eu peguei um paciente que sofreu um acidente de caminhão. Uma Scania bateu na Scania dele, ou seja, ele era caminhoneiro. Sim. Ele bateu de frente com a Scania. Ele falou que a outra parte dormiu, ele tentou desviar, não conseguia, sim. E ele fraturou todos os músculos, todos os ossos do braço, quadril e perna. A perna em geral. E ficou muito separado, né? Ele fez uma fisioterapia com outro profissional e fez uma reabilitação longa. Ele voltou a andar, voltou a correr, sim, só que ele não voltou a levantar o braço. Putz. Ele não conseguia levantar o braço, sim, mais que 90 graus, por exemplo. Chegava a soltar metade e não conseguia também esticar. Só que ele continuou fazendo a físio por muito tempo. E eu fui lá fazer a cobertura. A empresa me liga e falou: Matheus, tô com um paciente tal. E consegue fazer a cobertura? Falei, pô, consigo. Bem, cara, quando eu cheguei lá, que eu vi o estado dele, eu senti que tava algo estranho. Assim, ele tava cicatrizado, tava na reabilitação, não tinha edema, não tinha nada. Sim. Mas quando ele começou a mostrar as limitações pra mim, que ele falou, não consigo levantar o braço, não consigo esticar o cotovelo. Eu falei, você tem algum exame aí? Ele falou, tenho, mas já faz mais de ano. Eu falei, pega lá pra me dar uma olhada, o seu último. Quando ele pegou o raio-x, cara, o médico que colocou a placa no braço dele tava ligada na articulação do ombro. Sim. Aí é o que limitava. Por isso que ele sentia muito dor no ombro e não conseguia levantar. Sim. Porque toda vez que ele ia levantar, a placa tocava no osso. Sim. A placa tocava no osso. E o cotovelo é a mesma coisa. Ele não conseguia esticar porque o pino que o médico colocou, um deles, passava na inserção da articulação. Sim. E ele não conseguia esticar o braço de volta. E eu falei, quando eu peguei o exame, eu falei, olha, a gente precisa que você volte para um ortopedista. Urgente. Ele falou, por quê? Eu falei, ó, a cirurgia, ela tá feita errada já faz muito tempo. Sim. Não sei se seu físio, ele pegou o exame pra ver, mas precisa voltar pro ortopedista e ver o que ele consegue fazer. Exato. Fazer uma nova cirurgia, né? Fazer uma nova cirurgia. Imagine,
A cirurgia foi feita errada, ele ficou tanto tempo. Pra sempre daquele jeito, não dá. Isso. Ele passou anos com a cirurgia errada. Sim. E ele tava com a placa no ombro e o pino atravessando o cotovelo. Cheguei na casa dele, peguei os exames de imagem pra dar uma olhada. E eu olhei e falei... A cirurgia tá errada, mano. Sim. Tem que refazer. Sim. Mano, o cara entrou em crise. Imagino. Como assim tá errado? Eu falei, o seu físio viu? Porque assim, a negligência também parte do nosso lado, tá? Exato. E antes de começar uma reabilitação no pós-operatório, eu preciso pegar os exames pra ver o que é que eu tô mexendo. Exato. Não mexer as cegas. Irmão, eu falei, olha, pega esses exames, vai no outro ortopedista e vê o que ele fala lá. Mano, ele marcou a reavaliação do ortopedista. O ortopedista pegou e falou, vamos ter que refazer a cirurgia. Sim. Irmão, ele voltou da cirurgia, fizemos aproximadamente 6 meses de pós-operatório. Sim. E ele me liga e fala, Matheus, pela primeira vez em 3 anos, minha sobrinha completou 3 anos de idade. Sim. E é a primeira vez que eu levanto ela. Aí, ó. Consigo Tá vendo? erguê-la. Assim, uma história surreal, né? Mas a perca de tempo que o cara teve. Imagine a perca de tempo que ele teve ali. Foram quantos anos? Mano, foi anos. Mano, foram 3 anos. 3 anos. Foi muito tempo. 3 anos. Caraca. E poderia ser evitado com apenas uma análise de... Poderia. Do físio. De exames feitos. Né? Dá pra entender também, não justificando também. Sim. Cara, tem médico que faz... Médico que me manda um paciente, tá? Sim. Que faz 10 cirurgias de uma vez só. De uma vez só não, desculpa. No mesmo dia. Agora, imagina a situação. Imagina. Tá muito bom. Aí imagina a situação. Do pegar um paciente e acabar fazendo cirurgia e errando, cara. Imagine. O cara ficou muito tempo, mano. Nossa. Tudo isso. O físio. Ia pra lá e falar pra ele, mano, o que ele vem fazer aqui? O seu fisioterapeuta? Não, ele fica me passando alguns exercícios. Ele não consegue ver que tem uma resistência? Sim. Que você não consegue esticar? Exato. O mínimo é fazer o quê? Não, peraí. A gente pode fazer esse encaminhamento, tá? Sim. Vou te dar um encaminhamento pra você ir tirar um raio-x e vamos ver o que tá acontecendo. Que já faz 1 ano e você não consegue esticar o cotovelo e eu não tô enxergando nada demais. Sim. Irmão, o físio não fez isso. Cara. Sabe aquele famoso vou pegar dinheiro? Sim. Eita, É aquela esse questão é o de problema. tentar segurar o cara anos pra fazer lá Anos. fisioterapia toda semana, todo mês. E a pessoa mesmo não conseguindo ter resultados, às vezes não sabe que vai ter que refazer a cirurgia. Que, inclusive, eu falo pra alguns pacientes meus, os que eu tenho mais intimidade, né? Eu falo, mano, eu quero te reabilitar o quanto antes. Eu não quero mais ver sua cara. Sim. Mas no bom sentido. Sim. E, pô, eu quero que você melhore Exato. pra você voltar logo. Exato. Então, a máxima de melhora que a gente conseguir numa reabilitação em um curto tempo, te dou alta. Vai lá e segue sua vida normal. Exato. E que a minha carteira hoje eu atendo aproximadamente 40 pacientes por semana. Aí, ó. Eu Tá sei que é ótimo. muito paciente, mas Sim. eu vou de moto a 200 por hora. Sim. E consigo chegar em pouco tempo de um pro outro. Então eu Sim. consigo colocar um leque muito bom. Sim. E a minha agenda tá sempre cheia. Sim. Graças a Deus. Amém. Mas, ó, conta pra gente aí, já que você tocou nesse assunto, as pessoas que precisam desse atendimento, né, do seu atendimento, como é que ela vai fazer pra te contratar? Você consegue passar pra gente aí seu telefone, a sua rede social, né, para o Consigo. pessoal também conseguir acompanhar aí o seu trabalho, né? Consigo. Pra você que é dos... Isso, meu Deus do céu. Errei, foi mal. Não, tranquilo. Pra você que é do centro de Guarulhos, centro de São Paulo, Zona Leste e quer um dos melhores fisioterapeutas para reabilitação, me chama aqui. Vou deixar aqui Aí, na descrição. r.mateusfisio ou meu número de contato também vou deixar aqui no link abaixo. Manda um oi lá que a gente vai fazer seu primeiro atendimento com custo grátis. Aí, ó. Aproveita essa oportunidade. Se você conhece alguém que tá precisando de fazer um acompanhamento com fisioterapeuta, esse cara aqui é o cara certo para você. E ele ainda vai fazer um atendimento gratuito, o primeiro atendimento gratuito, é isso? É isso. Para conseguir aí resolver o problema que está acontecendo aí no seu dia a dia. Beleza?
Então, Matheus, conta pra gente aí como é que funciona a questão da capacitação para se tornar um fisioterapeuta, né? Sim. E além disso, tem a questão de você fazer o curso, né? A faculdade em si, e também tem os complementares. Conta pra gente aí como é que funciona para o pessoal que não conhece e pode estar conhecendo agora. É que a gente, nesse mundo da internet, o profissional em si tira o pé do acelerador e começa a ficar no comodismo de fazer uma pesquisa na internet ou no chat GPT e achar a resposta, né? Exato. Pra profissão, pra qualquer uma, é da mesma maneira. Na físio hoje, cara, meu nível de concorrência ele é baixo. Sim. O correr atrás, buscar se especializar, procurar estudar, a gente não tem com tanta abrangência como tinha antes. Sim. Pelo menos pelo que as histórias nos falam, né? Sim. Pelo que a literatura nos mostra. Hoje o pessoal se forma por se formar. Sim. Quantas vezes em reportagens, jornais, você vê que aconteceu algo, por exemplo, na estética? Foi colocar um ácido um ácido no rosto de alguém e foi lá e errou. Foi fazer um peeling lá e errou. Sim. Acontece na físio, absurdo. Reabilitação de pós-operatório. O físio coloca a paciente em pé que não pode fazer descarga de peso e acaba com a cirurgia do médico. Sim. Acaba. Eu já peguei paciente que veio de outro físio porque o profissional acabou com a cirurgia dele. Nossa. E assim, o correr atrás, buscar se especializar, querer, a vontade, a gana de, eu vou estudar mais um pouquinho. Porque estudar não quer demais. Exato, amar aquilo que tá fazendo, né? Amar aquilo que tá fazendo. Porque aquilo que você falou, a questão do seu trabalho em você entregar o melhor, você se especializar pra realmente resolver o problema é uma coisa. Sim. Agora tem pessoas que apenas fazem por fazer e acaba indo mais pelo lado de não resolver o problema. Exato. Né? E tipo, aí é onde entra os maus profissionais, né? Que não buscam se capacitar, né? Porque apenas faz lá o curso, o treinamento, mas não buscam mais conhecimento, né? Então acaba que deixando a desejar no resultado final pro paciente. Tratar alguém, reabilitar é difícil. Sim. Talvez é uma das coisas mais difíceis que tenha. Você ir lá dar um ponto final, ou até executar alguém, matar alguém, em 2 segundos você faz isso. Sim. Agora, reabilitar, pegar o processo do zero e voltar a moldar, a estruturar, fazer com que o paciente entenda, é difícil. É muito complicado. Até porque tem o seu lado profissional de você ser bom naquilo que você faz, de olhar e falar, peraí, eu vou conseguir fazer isso aqui. E o lado do paciente, que volta para aquela conversa do cara não querer. Ele acorda de manhã não querendo. Ele já cansou. Cabe o físio ir lá e falar, você consegue, pô. Sim. Vamos voltar a jogar bola. Exato. O físio vinha com aquela animação, empolgação. A primeira impressão, cara, não adianta, é a que fica. Sim. Se eu chego como um físio na casa do meu paciente domiciliar, ele já tá desanimado. Sim. No pós-operatório, se alimentando mal, tomando um caminhão de remédio, e eu chego eu como profissional, mal-humorado, não interajo com o paciente, não explico pra ele as conquistas que nós vamos ter, ele já não vai querer. Sim. Então assim, o próprio físio, ir pra casa do paciente, tirar a dor, não resolve o problema. Sim. Porque não adianta nada eu fazer uma cirurgia de joelho, pra reabilitar meu joelho, pra ser funcional, e o paciente não conseguir dobrar o joelho mais. Sim. Eu ir lá e tirar só a dor dele. Exato. Não vou vir aqui pra tirar só a dor. O físio tem que colocar na cabeça que tirar a dor não é a solução final. Sim. É fazer com que o paciente seja funcional, que ele volte a andar, que ele volte a correr. Porque vai doer. Exato. Entende? Isso é uma coisa que nem você falou. A questão da cirurgia, muitas pessoas ficam na cirurgia ali. Fez a cirurgia, achou que tá bom e às vezes até faz os primeiros atendimentos, mas depois não vai mais. Depois não vai mais. E isso é o que faz com que a pessoa fique a vida inteira sentindo aquela dor e não melhore. E não melhore. Eu aguentei, mano. Eu segurei o máximo do cara. Eu ia falar que eu lembrei. Então, Matheus, eu gostaria de falar para você referente aqui um dos nossos parceiros, que é a Farmácias Associadas Cruz Azul. Tá? Essa aqui é a empresa, são as bandeiras que eles têm, Farmácias Associadas Cruz Azul e Santa Economia, que é a farmácia que tem o preço mais acessível da região. Top. E além disso, o atendimento espetacular. E outra coisa que eu gostaria de falar também, você que busca conhecimento, Estácio, oportunidade de você conseguir o seu diploma com preço acessível. Você que busca
né? Como a gente falou sobre a questão do desenvolvimento, Sim. né? É importante a gente se atualizar, estudar cada vez mais, buscar uma certificação, e a Estácio é a oportunidade certa para você conseguir conquistar aí os seus objetivos. Nós temos também aqui nossos parceiros, o Estúdio Barber, um excelente estúdio de barbearia. Você que precisa fazer uma barba, um cabelo, é só você seguir o Instagram e fazer o seu agendamento. Temos o Yaoi Technology, que é um parceiro meu, o Henrique, que ele faz prestação de serviço de instalações de CFTV, alarme, cerca elétrica, automação. Luke, ele é um cantor da região de Guarulhos, um excelente cantor. Um grande abraço para você, Luke. E Lutz, uma grande agência de marketing e publicidade do Rio Grande do Sul. Um grande abraço para você, meu amigo. Aí não precisa falar. É isso aí, né? Aí a minha. Quero fazer um agradecimento aqui formal para os meus pacientes aí que acreditam no meu trabalho. Talvez seja uma honra para mim continuar com vocês, reabilitar vocês. Não desistam de vocês mesmos, porque eu também não tô desistindo. E para você que ainda tá sentindo aquela dor, aquele incômodo, entre em contato comigo sem prestação de serviço terceirizada. Vem e fala direto comigo que a gente vai tentar solucionar o seu problema, tá bom? Gabriel. Obrigado, um prazer ter você aqui. Tamo junto. E é isso aí, cara. Bora pra cima. Pra cima. Né? E é isso que eu falo, a questão de você entregar um trabalho de excelência faz com que as pessoas enxergam o potencial que você tem, né? E a forma como você se expressa cativa a gente para que a gente busque oportunidades para tentar melhorar, né? E o caminho é esse, né? Buscar um profissional qualificado para conseguir chegar num resultado bom e voltar às atividades do dia a dia. Né? É isso, então. Obrigado por você ter vindo aqui. Agradeço de coração. Deus abençoe. Você também. E bora pra cima. Até a próxima. Aí.